Nesse módulo, eu vou apresentar para vocês os attachments do ClickLogic Pro. Quais são os attachments disponíveis nesse software e quais as indicações para cada um deles. Ou seja, quais são as indicações para cada um dos tipos de movimento, seja de intrusão, rotação, extrusão, torque. E aí, como a gente utiliza qual attachment e aonde posicionar esse attachment para cada um dos tipos de movimento. Só como introdução, todos sabemos que attachments eles servem para evitar efeitos colaterais indesejados na movimentação ortodôntica, como o mais clássico deles, por exemplo, a intrusão de um incisivo quando a gente está fazendo uma força de rotação, né? Isso se deve porque, além de estar sendo pressionada essa coroa, nós vamos ter um efeito colateral de intrusão, ou então em dentes que estão sendo feitos movimentos de translação, que nós desejaríamos um movimento de corpo, como o centro de resistência está lá em cima, na raiz, a força está sendo aplicada sobre a coroa, esse dente tende a inclinar ao invés de andar em corpo, como a gente vê lá no software. Para evitar esses dois tipos de efeitos colaterais, nós utilizamos os attachments para promover uma maior retenção do alinhador contra essa coroa e aí minimizar esses efeitos colaterais indesejados na movimentação ortodôntica. Os attachments têm, além dessa função de minimizar efeitos colaterais, eles também servem, então, como ancoragem, eles servem para guiar vetores de força, por exemplo, num caso de extrusão de incisivos. Eles servem para promover retenção do alinhador contra essa arcada dentária, tornar o alinhador até mais confortável em algumas situações. Evitam, então, os efeitos colaterais que eu acabei de comentar e, assim, aumentando a previsibilidade do nosso tratamento. No fim, é isso que a gente quer. Nós usamos attachments e distribuímos eles de acordo com o tipo de tratamento ou tipo de movimento desejado para a gente aumentar a previsibilidade dos nossos resultados. É praticamente impossível extruir um incisivo, por exemplo, sem um attachment. E colocando esse attachment, nós teremos muito mais chances de sucesso nesse exemplo de movimento. Resumindo então, pessoal, os attachments são dispositivos utilizados para promover maior retenção em diversos tipos de movimento, seja movimento de intrusão, movimento de extrusão, rotação, inclinação, torque ou translação. Ou seja, podemos utilizar attachments para otimizar qualquer um desses tipos de movimento. No software ClickLogic Pro, nós temos disponíveis diversos tipos de attachments. Alguns deles oferecem menor retenção, outros oferecem maior retenção. Isso está relacionado tanto ao volume do attachment quanto ao formato dele. Por exemplo, aqui nós temos attachments otimizados, que têm formatos mais circulares, mais arredondados. Eles promovem uma retenção menor, porém são mais confortáveis para o paciente. Já aqui embaixo nós temos attachments mais retangulares, que têm um ângulo reto na parte ativa deles, que vão promover mais retenção. Mas quando usar um ou outro? Bom, esses aqui são mais indicados talvez para uma rotação, esses aqui para ancoragem. Além disso, o que influencia nesse attachment, para ele ser mais ou menos retentivo, é o offset, ou seja, o tamanho dele no sentido vestíbulo-lingual e também o tamanho dele no sentido mesiodistal nessa coroa. Isso vai aumentar o volume do attachment e vai deixar ele mais retentivo. Outro fator que influencia a retenção do attachment é o posicionamento dele. Se o attachment vai ser posicionado mais para cervical, ele é menos retentivo que um attachment posicionado mais na incisal. Ou seja, na incisal eu posso trabalhar com attachments menores, tendo o mesmo efeito de retenção do que um attachment mais volumoso na cervical. Isso se deve porque os alinhadores são mais expulsivos e flexíveis nessa região cervical. Na incisal o alinhador é muito mais rígido, porque tem parede, está muito próximo da parede palatina também. Na cervical, como tem esse contorno do alinhador aqui na cervical, forma uma aba e essa aba deixa esse alinhador mais flexível, mais fácil de remover o alinhador com attachments mais cervicais. Temos aqui attachments por palatino, que se tornam também mais retentivos. E aqui tem um exemplo mostrando a régua do que eu tentei explicar para vocês, que é o offset do attachment. Enquanto em milímetros ele vai estar distante da face vestibular dos dentes. Resumindo, para vocês entenderem melhor como é essa anatomia de um attachment e essa terminologia também, eu vou explicar nesse slide aqui como é que é essa anatomia. Então aqui está bem claro para vocês entenderem. O offset é o quanto ele se distancia da vestibular do dente. E quanto maior o offset, mais retentivo é esse attachment. A face ativa é a face que normalmente está virada para a cervical, onde o alinhador vai trancar
nesse attachment, ele vai ter um travamento. Quanto maior o volume dessa face ativa, maior a retenção desse alinhador. Outro fator importante é o ângulo desse bisel. A face ativa, ela pode estar mais expulsiva ou mais retentiva. Se nós pegarmos esse mesmo attachment e reduzirmos esse ângulo do bisel, ele vai se tornar mais retentivo do que um attachment com ângulo mais aberto. Ah, Guilherme, mas então por que a gente não usa sempre um attachment mais retentivo? Porque o attachment mais retentivo tem algumas desvantagens que eu vou comentar para vocês, como dificuldade de remoção para o paciente, e também, em algumas situações, ele pode ter mais chance de perda de tracking, ou seja, de perder o encaixe ou não acompanhar o movimento, do que um attachment com face de ângulo de bisel em 45 graus, por exemplo. Além disso, como eu comentei antes, tamanho e volume aumentam ou reduzem essa retenção do attachment, e também não só a retenção, mas a força, o auxílio dele numa rotação, por exemplo. E também o formato do attachment tem um papel fundamental na eficiência dele para determinado tipo de movimento ou não. Se ele é mais retentivo ou se ele é mais expulsivo, se ele é melhor para uma rotação ou para uma extrusão. O formato do attachment também importa. Resumidamente, esses attachments podem ser divididos em dois grandes grupos. Attachments passivos, que seriam attachments mais retangulares, que são dentes que não estão sendo movimentados, seriam attachments de ancoragem, e attachments ativos, que seriam attachments indicados em tipos de movimento, como rotação, extrusão, translação, torque e tip, que é o nós veremos agora um por um desses tipos de movimento e qual tipo de attachment colocar e qual região do dente a gente aplica para otimizar esse attachment e esse movimento. Outro aspecto importante que devemos considerar ao escolher attachments para os nossos pacientes são as zonas de retenção. O que são zonas de retenção? Estão marcadas aqui em vermelho nesse exemplo, tá? Zonas onde os dentes são mais retentivos, né? Os nossos dentes têm acima do equador da coroa, eles são mais expulsivos. Abaixo desse equador, dessa curvatura máxima, ele é retentivo. E a retenção ela pode ser maior em pacientes com grandes graus de apinhamento e maior ainda em pacientes com doença periodontal ou grandes retrações gengivais. Por que isso é importante? Porque pacientes que têm dentes muito retentivos, a gente pode usar menos attachments. Agora, numa dentição mista, paciente de dentição permanente jovem, com bastante papila, as coroas clínicas são mais curtas e os alinhadores são mais expulsivos. Nesse caso, nós teremos que usar mais attachments para tornar os alinhadores mais retentivos. Então, zonas de retenção também devem ser consideradas quando a gente está planejando um tratamento no ClickCloud Pro. Bom, afinal, quais são os attachments que estão disponíveis para a gente utilizar no software ClickCloud Pro? O software ClickCloud tem uma série de attachments, e não só attachments, também tem outros acessórios que a gente pode utilizar para otimizar os tratamentos dos nossos pacientes. E o mais interessante é que mesmo que só tenha, por exemplo, um attachment retangular, ele pode ser modificado para transformar num attachment quadrado ou até num retângulo maior. E eu vou mostrar isso para vocês agora. Alguns exemplos aqui para vocês. A gente tem no software uma coluna lateral na direita que tem diversos attachments disponíveis. Eles têm nomes em inglês, como Beveled horizontal, Beveled vertical. Temos o holder, que é um batente oclusal, que é diferente de um attachment, vou chegar lá. Nós temos bumps, que são pontos de pressão que são utilizados para fazer um power pressure, ou seja, um ponto de pressão para torque ou alguma rotação. Em alguns colegas que gostam de fazer esse acessório a mais, para fazer uma pressãozinha além de um attachment. Temos ainda aqui attachments elipsoides e os semilunares, como half ellipse e twin ellipse. Então, com essa diversidade de attachments, a gente consegue tratar quase todos os casos. Basicamente, em 90% das situações, a gente pode utilizar esse cara aqui, que é um semilunar, e a gente pode aumentar ou reduzir ele conforme a situação. Então, utilizando dois attachments, basicamente, um retangular e um semilunar otimizado, a gente pode tratar praticamente tudo. É tudo questão de posicionamento de ângulo desse attachment e localização. Um comentário que eu queria falar para vocês sobre o holder, né, que é o nosso batente, ele serve para a gente fazer, por exemplo, um bite ramp na lingual dos incisivos superiores. Por que ele fica marcado em verde aqui e esse cara aqui em azul marinho? Então a gente tem uma comunicação com cores. Quando está marcado em verde, quando é um bite ramp e a gente finalizou o tratamento, a gente recebe um pedido da ClickAligner, ele não vem marcado na nossa guia de IPR.
ele vem lá, até presente na guia de colagem, não vem marcado naquela guia de attachments. Isso evita com que, por engano, a secretária colhe ou bote resinas para ser colado, como se fosse um attachment. Então, se eu botei, por exemplo, um bumper na oclusal do molar para funcionar como um batente de mordida na oclusal de um molar, na nossa guia de IPR não vai vir marcado como attachment. Então, para a gente não correr o risco de colocar resina nesse acessório. Então, essa escala de cores, além de indicar que tipo de acessório ela também não aparece na nossa guia de IPR. Assim mesmo como o bump. Bump é muito utilizado na cervical de incisivos para promover um pouquinho de torque, né? Uma pequena pressão para fazer um pouquinho, auxiliar no torque de incisivos. Dentro do software, fica assim, gente. Quando a gente coloca lá em modificar attachments, essa coluna aparece aqui na direita, com todos os acessórios disponíveis, e a gente simplesmente clica nesse acessório, arrasta e solta no dente desejado. Assim a gente vai ter o attachment já posicionado. Nós também podemos, dentro do software, selecionar os attachments presentes, modificar eles, ou até mesmo clicar aqui em excluir e deletar. Por exemplo, não desejo este botão aqui para elástico de classe 2. Eu posso clicar no botão e excluir ele. Eu também posso clicar no botão e posicionar ele mais para distal e remover esse attachment que está aqui na distal também. Então isso é muito interessante e nos dá uma liberdade completa sobre o tratamento. Tudo isso eu vou passo a passo agora mostrando para vocês. Exemplos aqui de attachments aplicados. Aqui temos um beveled horizontal, utilizado aqui como ancoragem, né, para correção de curva de SP. Nós temos aqui o half ellipse, utilizado como ancoragem por uma distalização sequencial desses premolares e caninos. Além disso, nós tínhamos aqui um cut para botão, que hoje foi substituído já por um botão, como vocês viram aqui na imagem anterior, foi substituído em 2024 agora por esse botãozinho, esse acessório que tornou muito mais visual para a gente identificar a mecânica, muito mais intuitivo para o ortodontista planejar essa biomecânica e também para perceber se não tem alguma interferência oclusal. Mas alguns casos mais antigos ainda vêm com esse corte, que indica que o alinhador vai ser cortado nessa região para a gente poder colar um botão nesse molar. E esse cara aqui é um cut vertical, um cut em linha, né, um precision cut, que vai ajudar com que a gente ancore aqui elásticos de classe 2 e puxe contra o botão que vai estar presente aqui no molar. Então, aqui estão alguns exemplos. E aqui, mostrando como é que é hoje com esse botão, ao invés daquele corte para botão, né? Fica muito visual, fica muito prático, muito intuitivo. Aqui nós temos attachments otimizados, attachments retangulares. E o que eu queria mostrar para vocês é que, apesar de que lá na biblioteca da Clique, para vocês, ortodontistas, ela seja resumida, porque é para ser fácil, um attachment semilunar, por exemplo, esse aqui, ele pode ser clicado e modificado num attachment semilunar mais alongado. Como, por exemplo, num caso que eu desejo rotação desse canino. Então, eu quero colocar um attachment semilunar, mas ele é pequeno para esse tamanho de coroa. Então, eu posso clicar sobre ele, aí aparecem essas setas aqui, que permitem com que eu clique nelas e alongue esse attachment. Então, eu alongando esse attachment, ele vai estar aumentando a face ativa e tornando esse movimento mais previsível para a rotação do canino. Outros ajustes podem ser feitos também, até mesmo nos bite ramps, né? Em alguns casos, quando a gente quer fazer um ajuste, para deixar o arco mais transparente, em cima do software da Clique, a gente pode tornar aqui, ó, nessa escala para maxila e nessa escala para mandíbula, a gente pode tornar o arco superior mais transparente para a gente acessar talvez um comando que estivesse lá pela vestibular desse attachment para a gente poder fazer essa rotação. É raro, mas às vezes é interessante saber que é possível fazer isso.